Vamos chamar agora a professora doutora Maria Del Pilar Esteves Diz, que é oncologista clínica, diretora médica e coordenadora de oncologia clínica do ICESP e professora colaboradora da oncologia da FMUSP. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu queria agradecer muito o convite por estar aqui. É uma honra. Obrigada, Amanda, que foi quem falou comigo o tempo todo. Obrigada, Thaís. E assim, é difícil falar depois de ter ouvido duas pessoas. Bom, depoimento emocionado da Ana, super bonito, e depoimento da professora Angelita, que é uma pessoa que faz parte da história dessa faculdade e ajuda a construir a história da faculdade junto com o professor Gama, que está ali ao seu lado. Bom, dito isso, vamos tentar... Eu trouxe alguns dados, antes de mais nada. Antes de falar um pouquinho sobre mim, eu trouxe alguns dados. Eu acho que a gente que faz oncologia fica tão viciado nas evidências que fica com a necessidade de trazer evidências até quando precisa, vai dar um depoimento mais pessoal. Eu fiquei muito surpresa, em primeiro lugar, com esse dado, que é a participação das mulheres na pesquisa no Brasil. E aqui a gente vê uma coisa bastante interessante. Na última década, as mulheres têm aumentado de uma maneira significativa a sua participação na pesquisa. Então, dentro da academia, isso é um progresso, não resta dúvida. A situação era muito pior antes de 95, mas a participação feminina vem aumentando, e vem aumentando também a participação das mulheres dentro das chefias, da coordenação de grupos de pesquisa. Eu acho que isso não é de graça, isso é uma conquista das mulheres. As mulheres, dentro deste último século, que é onde a gente consegue ter maiores avanços e maior participação social, esse progresso vem às custas de muito trabalho, do ponto de vista das mulheres, de um esforço maior para demonstrar sua capacidade, para demonstrar o seu valor, para conseguir chegar nesse lugar, e, muitas vezes, abrindo mão de questões pessoais que podem ser muito relevantes. Agora, na medicina, a professora Angelita já falou da Rita Lobato, mas eu encontrei um dado que eu achei muito bacana, porque isso mostra o quanto nossa faculdade é uma faculdade que é moderna, e isso a gente tem que preservar, a gente tem que olhar o tempo todo para o futuro, para que nós possamos estar um pouco na frente. E a Faculdade de Medicina foi a primeira faculdade pública do país que colocou formalmente a permissão para o ingresso de mulheres dentro do curso da graduação de medicina. Então, assim, as mulheres não foi a primeira pública na qual as mulheres puderam entrar para se graduar dentro da faculdade. Lógico que, dentro da pressão social que havia com relação às mulheres, o número de mulheres sempre foi muito pequeno nos primeiros anos. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa é uma coisa extremamente interessante, eu acho que é um motivo de orgulho para nós. Agora, quais foram os dados, esses foram os últimos, os que eu encontrei mais consistentes com relação a 2014. Em 2014, 42% dos médicos são mulheres, com 29 anos ou menos, 56%. Então, a gente realmente está tendo uma mudança de perfil e uma maior participação das mulheres no cenário médico. Entre 30 e 40 anos, meio a meio, 50 a 54 anos, 44%, e 65 a 69 anos, 22,4%. Então, na verdade, o que nós temos hoje é que nós temos uma população jovem de médicas mulheres, mas a maioria dos médicos ainda são homens, e como a gente pode ver que, nas idades mais avançadas, né, a população mais madura é uma população predominantemente masculina, nós ainda vamos ter o cargo de mando, ainda de uma maneira geral, exercida por homens. Agora, existem mais mulheres médicas na esfera pública. Isso é um fato. Eu trabalho no ICESP, o ICESP tem uma população feminina enorme, se a gente for andar pelo Hospital das Clínicas, a gente tem uma população feminina enorme, e a gente pode encontrar várias explicações para isso. Se você for machista, você vai dizer, essa população feminina é maior na esfera pública porque ela tem estabilidade. Ou talvez não seja isso, e eu prefiro a minha opinião sobre isso. É onde as mulheres podem ingressar pelo mérito. Não é pelo simples
O fato de ser mulher não pode desqualificar em um concurso. Então, é um lugar onde as mulheres realmente podem entrar, concorrer e passar, principalmente quando é um concurso baseado em questões bastante objetivas. Então, acho que essa é uma questão. Isso a gente vê, nós que trabalhamos no serviço público, vemos isso. Agora, a situação está resolvida? Não, a situação não está resolvida. A remuneração das mulheres não acompanha a dos homens. Na mesma faixa de salário da pesquisa, que era até 8 mil, estavam 27% das mulheres e 14% dos homens. Então, na verdade, o que acontece hoje é que, apesar das mulheres terem ganhado espaço dentro da medicina, elas continuam com salários mais baixos dentro da medicina. E isso não pode ser explicado por nenhuma questão relativa à competência, nenhuma questão relativa à dedicação. Isso é uma questão, na verdade, relativa a preconceito. Não dá para explicar de outra forma. A gente tem as mulheres, e a conclusão esse foi uma pesquisa produzida pelo CRM, a conclusão da autora é que as mulheres trabalham tanto quanto os homens em relação ao número de vínculos de trabalho e à carga horária, mas ela tem uma menor remuneração e estão menos presentes em diversas especialidades médicas. Isso é fato. A gente tem especialidades como as cirúrgicas, que tiveram um preconceito histórico muito grande com relação às mulheres, e, de uma maneira geral, a gente ouve muito assim, bom, as especialidades onde você ganha mais, em geral, elas têm menos mulheres. Isso é um fato também. E também está relacionado à questão de preconceito, não tem nenhuma relação com competência. Então, apesar da gente ver que, numericamente, a situação vem melhorando, e isso é um mérito mesmo, quer dizer, as mulheres se capacitam, as mulheres estudam, e as mulheres são capazes de competir em pé de igualdade para ocupar posições importantes dentro da medicina e dentro da ciência em geral. Mas isso ainda não é reconhecido socialmente, né? A semana passada, eu fui dar aula num congresso em Recife, e a gente estava numa mesa que eram só de mulheres, e uma das colegas vira e fala assim, olha, eu peguei um avião e a comandante era uma mulher. E ela estava impressionadíssima, que o voo foi muito bom, que foi fantástico, que pousou direitinho, que todo mundo aplaudiu no final. Espera um pouquinho, né? Você, mulher, está surpresa e está comentando isso desse jeito. O preconceito é de todos, inclusive seu. Inclusive dela, mulher, no Nordeste, onde é mais difícil você exercer uma profissão como a nossa, ela também estava manifestando uma situação de absoluto preconceito com relação a uma colega, uma mulher, que está numa posição que é tradicionalmente masculina. Então, eu acho que isso é uma coisa que permeia a sociedade, e muitas vezes nós não temos nem muita ideia do que nós estamos fazendo, né? E a gente vai reforçando esses estereótipos, esses comportamentos, né? Bom, todo mundo contou um pouquinho da sua história, eu vou contar um pouquinho da minha. Eu, na verdade, eu sou a geração de imigrantes, eu cheguei no Brasil com perto de 3 anos, com 3 anos e meio de idade, sou espanhola, me naturalizei brasileira no final da faculdade, justamente porque eu queria trabalhar no serviço público, e, naquela época, para trabalhar no serviço público, você precisava ser brasileiro nato ou naturalizado, então era uma condição sine qua non. Tive a sorte, meu pai tinha uma profissão interessante, ele era troquelista na Espanha, o que no Brasil não serviu para nada, ele teve que trabalhar numa empresa metalúrgica. Mas o troquelista é o cara que faz desenhos, ele copia desenhos, e ele copiava desenhos e fazia moldes dentro de um escritório de arquitetura na Espanha. E estudei em escola pública, tive o privilégio de ainda estar dentro de uma época que a escola pública realmente era uma escola de qualidade, então, estudei toda a minha vida dentro da escola pública, no Otávio Mendes, em Santana, e depois aqui no Fernão, que aliás, eu tenho 7 ou 8 alunos, né, que eram egressos do Fernão, na minha turma de faculdade, e entrei na faculdade de medicina. Para minha família também foi uma surpresa eu querer ser médica, né? Meu pai tinha certeza que eu ia ser uma secretária, eu fiz datilografia, taquigrafia, todas essas coisas, porque era o que era esperado para um operário e para uma mulher, né? Não era esperado nem ser médico, muito menos. Então, a gente acaba tendo que... Mas resolvi fazer medicina e assim, acho que hoje eu não me vejo fazendo nenhuma outra profissão, acho que isso foi fundamental.
Agora, ser médica e mulher, tem as suas dificuldades. Quando eu terminei a residência, eu fiz residência em hemato, posteriormente que eu migrei para oncologia, um pouco antes de ficar grávida da minha primeira filha, eu havia feito uma inscrição, estava pleiteando um emprego na Fundação Hemocentro, que era recém-criada. Bom, demorou um ano, né, para abrir um banco de sangue do HU e aparecer esse emprego. Quando eu fui chamada para a Fundação Hemocentro, na verdade, eu estava acabando de voltar do hospital, com o bebê no colo. E tinha um mês para assumir, porque era um emprego público, a gente, no máximo, um mês para assumir. Meu marido é médico também, é cirurgião pediátrico. Ele, olha, essa é uma oportunidade muito importante. A gente tem que dar um jeito para você conseguir assumir. Seria meio período, mas uma recém-nascida. E foi muito interessante. De todas as pessoas com quem eu conversei, fui a única que me deu apoio, inclusive de colegas médicos. Todo mundo achando que era um absurdo. Como é que você vai deixar o seu filho pequeno 4 horas por dia para ir trabalhar, se era um emprego importante? E essas são coisas que a gente vai enfrentando o tempo inteiro, né? Quer dizer, existe uma pressão social muito grande para tudo, né, para a mulher. Existe uma pressão social, e eu acho que ela ainda existe. Ela não é uma coisa para o estudante de medicina que quer dizer, para a mulher que já fez essa opção, eu acho que ela já ultrapassou várias barreiras, mas ela vai continuar existindo. Tem a pressão para casar, tem a pressão para ter filhos, tem a pressão para cuidar dos filhos. A escola das crianças, a maioria das escolas é meio período, tem inúmeras atividades no meio do dia, o que faz com que os filhos das mães que trabalham o dia inteiro se sintam meio abandonados pelas suas próprias mães. E essa é uma discussão que a gente acaba tendo que ter o tempo todo, primeiro consigo mesmo, né? Então, acho que essa é a pergunta. O que é que você quer? O que é que a gente quer quando você escolhe uma profissão, quando você escolhe a medicina? Acho que quando a gente escolhe a medicina, a gente escolhe exercer de uma maneira muito séria essa profissão. É uma profissão de pessoas que cuidam de pessoas e, portanto, ela precisa de uma grande dedicação, sim. Isso é compatível com a vida pessoal, com a carreira acadêmica? É compatível. Mas é compatível desde que você consiga ter quem está em seu entorno te apoie também para isso. Então, é uma questão de que você precisa estar junto de pessoas que conseguem enxergar esse valor. Até para você poder ter sua família, ter seus filhos, e eles não se sentirem abandonados, né? Porque eles têm que entenderem o quão é importante e, no futuro, eles também poderem fazer suas escolhas pessoais. Eu tenho 2 filhas. Uma tem 25 anos, a outra tem 30 anos. Uma foi fazer teatro, está fazendo teatro, está feliz da vida. É uma vida também totalmente dedicada, horários de trabalho mais malucos do que os nossos. Então, eu acho que assim ela fez uma escolha mais difícil do que a minha, e profissionalmente mais difícil do ponto de vista econômico também. Então, acho que não vai ser fácil. E a outra está se formando em veterinária, talvez também super dedicada, passa a noite no hospital, tudo mais, que são opções pessoais, quer dizer, você pegar, exercer e trilhar esse caminho. Eu acho que, do ponto de vista da mulher, a gente progrediu muito. Esses últimos 20 anos são fantásticos, mas a gente ainda tem que ter eu acho que é uma vigilância ativa. Vindo para cá, eu estava ouvindo o rádio, e aí, uma conversa sobre fake news, e aí tinha uma notícia de WhatsApp que estava sendo checada. O Senado brasileiro teve o primeiro banheiro feminino em 2016. Minha pergunta é verdade ou é mentira? Quem acha que é verdade? Não, alguém? Quem acha que é mentira? Bom, é verdade. Então, essa é a sociedade que nós vivemos, né? Na Câmara de Representação Nacional, e não é só porque é uma questão de número de mulheres que são senadoras, não é isso. Você tem um exército de mulheres que são funcionárias, e elas eram obrigadas a sair do prédio do Senado para ir em outro edifício para poder ir ao banheiro, porque também não era permitido. Porque se dissesse, não, o banheiro é misto, ok, então o banheiro é misto, então vamos lá. Mas não era misto. Então, assim, em que país nós estamos? Apesar de nós termos inúmeras conquistas, a gente sabe que
é uma batalha de dia a dia para se colocar, para se posicionar em todos os níveis. Se a maior Câmara de Representação não enxerga as mulheres como que têm direitos básicos, como, por exemplo, poder frequentar o banheiro dentro do seu próprio prédio, o que a gente pode dizer do dia a dia? E o dia a dia é isso mesmo. Então, é uma batalha diária, é uma batalha com os nossos colegas, é uma batalha consigo mesmo para não ter atitudes preconceituosas contra as mulheres. Eu acho que nós somos as primeiras, nós temos que ser guardiãs e defensoras e não permitir nenhum tipo de discriminação de gênero. E aí eu acho que, como as mulheres são discriminadas e elas têm que reconhecer que existe a discriminação de gênero e a gente tem que lutar contra isso, a gente também tem a obrigação a batalhar para evitar qualquer outra discriminação. Discriminação de cor, discriminação de orientação sexual. Nós temos que ser vigilantes, porque quem sofre por isso tem que entender também o outro, enxergar o outro e lutar por todo mundo. Mas eu acho que é isso. Eu me formei em 82, na verdade, entrei na faculdade em 77. A gente já tinha um processo de mudança, mas eu ainda peguei a situação de, na ortopedia, não tinha quarto para as plantonistas dormirem, né? Então, mulher, às 11 horas do plantão, o interno da mulher tinha que ir para casa, eu ficava lá, mas o gesseiro não me chamava de jeito nenhum, não tinha como chamar. Na cirurgia, quando o cirurgião tratava você muito bem na instrumentação, você falava, ele não gosta de mulher, porque ele está tão educado com a mulher que ele não consegue nem ser natural e fica bravo quando precisa ficar. Mas a gente viu que as coisas, pelo menos dentro do nosso ambiente, da faculdade, elas vêm mudando. Eu acho que não está resolvido e a gente precisa batalhar para encontrar um espaço. Não é um espaço melhor, não é um espaço diferente, mas é um espaço igual, é ser enxergado como tão competente, tão bom como qualquer outro, e ser tratado em absoluto pé de igualdade, respeitando, sim, as diferenças, respeitando que existe, sim, licença maternidade, que isso é normal, né? Isso não é um demérito de ninguém, respeitando que você precisa ter um banheiro e coisas desse tipo. Mas é só respeitar as diferenças, assim como os homens têm as suas necessidades pessoais também. Então, acho que era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Só um pouquinho.